Welcome back to the channel English Serendipity. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito importante. Selecionei aqui um artigo para a gente conversar, para trazer um pouquinho mais sobre essa discussão de como aprender inglês, ou aprender línguas, né? Em geral, uma segunda língua de uma forma mais tranquila. E o artigo de hoje é esse aqui que eu coloquei a primeira página aí do artigo, mas eu vou deixar ele no primeiro comentário do vídeo. Então, o título é Foreign Language Enjoyment in Language Learning from a Positive Psychology Perspective. A Scoping Review. Uou, né? Técnico aqui. Dessa vez, se você assistiu o vídeo passado, que tá muito legal, que é aquele vídeo sobre o livro Fluent Forever, eu fiz ali um estudo bem aprofundado, até uma aula de listening and reading. Não vou fazer aqui para não ficar muito longo. Então, eu selecionei alguns pedacinhos do artigo para trazer para vocês, para a gente também ver um pouquinho desse vocabulário de vocabulário científico, vocabulário mais formal. Então, aqui, foreign language. Foreign, tudo que é foreign é estrangeiro. Então, enjoyment. Enjoyment é o que você enjoy, você gosta, você tem prazer em. Enjoyment pode ser divertimento, pode ser prazer, algo que é enjoyable, é algo que é prazeroso, algo que é bom. Então, in language learning, isso tudo, divertimento em uma língua estrangeira em relação ao aprendizado dessa língua. From a positive psychology perspective. E aqui a gente tem psychology, essa palavra, que tem um P ali, mas ele é um P mudo. Então, o P da psicologia não é psychology, psychology. É assim mesmo. É para falar o S sem medo, começar no S sem medo de ser feliz. Então, from a positive psychology perspective. From a perspective. Então, o from, ele te dá um lugar. Então, você está fazendo um estudo do enjoyment na segunda língua, na língua estrangeira, partindo da perspectiva da psicologia positiva. A Scoping Review. Os autores, Wen Jiu e Mohamed Kamaru Kabilan. Não sei, devo estar pronunciando, né, pessimamente os nomes deles. Então, eu preferi um artigo todo em inglês para que eu pudesse trazer aqui os trechos, né, para a gente também discutir um pouco de inglês. Aproveitar para fazer uma aula. E então eu vou estar aqui nessa série eu vou estar priorizando sempre artigos em inglês. Significa que né, artigos de pessoas brasileiras não são bons e não sei o que lá. Nada disso. Eu só estou privilegiando os artigos escritos em inglês, para a gente poder estudar um pouquinho e ver palavrinhas novas. Então, foi publicado nesse periódico, revista Frontiers in Psychology, artigo de acesso aberto, então é publicado internacionalmente, por isso eu consigo deixar o link para vocês. Então tá, então vamos lá. O método. Então, esses pesquisadores, eles fizeram algo bem legal. Analisaram estudos publicados desde 2014 a 2024, então esse estudo é do ano passado, então é bem legal. E sobre o quê? Análise sistemática sobre
Foreign Language Enjoyment. Então, esse é o tema do estudo deles, Foreign Language Enjoyment, que é uma palavra muito importante para a gente pesquisar, porque a gente quer isso, a gente quer aprender através de emoções boas, através do prazer, do divertimento, o máximo que for possível, né? A gente quer que o nosso processo de aprendizado do inglês seja um processo bom. Foco na psicologia positiva aplicada à aprendizagem de línguas. Então, aí a abordagem da psicologia que eles usaram, né? Objetivo do artigo: examinar como o Foreign Language Enjoyment tem sido investigado sob a perspectiva da psicologia positiva. Identificar principais temas de pesquisas, características dos métodos e contextos dos estudos, lacunas, o que está faltando nessa pesquisa, e oferecer direções, recomendações para futuras pesquisas na área de aquisição de línguas. Então, apesar de ser algo bem técnico, eu quis resumir aqui e trazer, porque ele dá uma síntese aí de como é que está esse estudo que é tão importante para a gente quer saber o que realmente tem publicado, o que foi estudado e o que são achismos, né, da gente no estudo das línguas. Então vamos lá. O que é Foreign Language Enjoyment? FLE. O enjoyment não é só gostar da aula. Ele aparece quando o aluno supera desafios e sente crescimento. Então, maravilhoso, né? A gente poder sentir que a gente está crescendo. E aí um trechinho. Foreign language enjoyment is conceptualized as the pleasant feelings that originate from going beyond homeostatic boundaries and extending oneself to gain new experiences, particularly when encountering challenging tasks. Então, maravilhoso. Aí a gente já tem várias palavras também bem legais. Pleasant feelings, pleasant. Uma coisa que é pleasant é uma coisa agradável, uma coisa prazerosa. Pleasant, tá mais para agradável. Então, sentimentos agradáveis que se originam from going beyond, de você passar. Go beyond é passar, ir além de barreiras homeostáticas, de você manter um equilíbrio entre o seu corpo e o meio, e extending oneself to gain new experiences. Então, é quando oneself não está falando sobre uma pessoa específica, mas está falando de uma pessoa. Quando a pessoa se estende para gain experiências novas, particularmente quando encontra tarefas desafiadoras. Então, olha aí que legal. Para que a gente possa quebrar o equilíbrio ali, né? Ou seja, sair da zona de conforto, aqui também está falando um pouco. Sim, o aprendizado das línguas, ele faz você sair da zona de conforto, do que você já conhece, do que você já tem, da onde você está, ok, eu estou confortável aqui. E quando você encontra esses desafios, você dá um passo além dessa zona de conforto, né? E aí que o enjoyment começa. Sentir dificuldade não é sinal de fracasso. Muitas vezes é exatamente aí que o enjoyment nasce. Então, por quê? Porque você está frente a um desafio. Aprender uma nova língua é um desafio. É algo que parece, né? Está ali no começo, iniciante, parece uma montanha intransponível. Bacana encarar isso como um desafio. Entender
Qual é a graça de se desafiar assim? Qual é a graça desse processo? Onde está o enjoyment disso, né? Será que precisa ser um processo penoso? Vamos ver. 2. Relação da FLE com outras variáveis importantes. Quando o aluno sente enjoyment, isso afeta diretamente a sua aprendizagem. Se sentir que você está ali evoluindo, afeta a sua aprendizagem. E que você está aproveitando o processo, com certeza fica mais tranquilo, mais fácil. Emotions affect learners' language learning and L2 performance by directing attention and cognition, sustaining interest, and influencing engagement and self-regulation. Então, olha só que importante. As emoções afetam os aprendizes de uma linguagem que aprendem uma L2. O que é uma L2? Uma segunda língua. As emoções, elas impactam na performance desse aprendizado. Como? Direcionando a atenção e a cognição, sustentando o interesse e influenciando no engagement. Engagement é quando você está comprometido com algo. Engagement também aqui, vocabulário, quando é noivado, quando a pessoa noiva, ela está engaged. E self-regulation. Então, a autorregulação também, né? Porque terão momentos em que a frustração vem, e aí você precisa se autorregular. Se você se deixa ir pela frustração, aí o processo fica muito difícil. Na prática, o enjoyment está ligado a mais motivação, maior disposição para falar, que é muito importante, mais engajamento, melhor desempenho linguístico. Emoção não é extra no aprendizado. Ela orienta o que você aprende. Então, foi isso ali que a gente viu nesse parágrafo. A emoção vai guiar para onde você vai. Por isso que é tão importante você escolher o método certo para você, aquele que não seja custoso demais, penoso demais. Por isso que é legal você aprender através das coisas que você gosta, com os temas que você gosta, para que a emoção trabalhe a seu favor, não contra você. O que influencia o enjoyment do aluno? Aí, muito importante. O que as pesquisas trouxeram? Que as atitudes, as crenças e as características pessoais. Learner personality traits, attitudes toward the language, and self-perceived competence are significant predictors of foreign language enjoyment. Então, learner. Quem é o learner? É o aprendiz. Então, os traços de personalidade do aprendiz, as atitudes toward. Quando a gente tem essa palavra toward, é em direção, as atitudes direcionadas à língua. E self-perceived competence. Então, a competência auto-percebida, a competência que a pessoa acha que ela tem ou não, a forma como você se vê como aprendiz muda a sua experiência emocional. Então, aqui, eu acho que é um ponto-chave muito importante. Por quê? Eu sempre, quando eu começo a ensinar inglês, eu sempre pergunto: qual é a sua motivação? Você gosta do inglês? E aí eu tento buscar quais são as crenças das pessoas. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai se bloquear ali na frente, por quê? Porque ela tem uma crença de que tem vários tipos de crença. Uma crença de eu não sou boa o suficiente para isso.
Quem sabe inglês, quem é fluente no inglês, é uma pessoa muito materialista, pessoa que, enfim, que capitalista, e eu não sou assim, não quero ser assim, ou aprender inglês significa que eu estou automaticamente me vinculando a uma determinada cultura, isso tem muito. E estou desmerecendo o Brasil, desmerecendo as minhas origens. E parece uma coisa boba, mas é algo que está lá atrás, que fica ali no inconsciente da pessoa e dificultando muito com que ela aprenda uma língua, o inglês, com que ela avance no inglês. Então a gente tem que ver isso. Você tem alguma crença lá da infância ou lá da escola a respeito de aprender o inglês? Ah, então, porque de repente em alguma prova você foi mal e aí ficou com isso na cabeça, que você é péssimo em inglês, que inglês é muito difícil. Ou na aula da escola, né? Aula da escola, a gente já vai conversar um pouco sobre isso, mas a gente precisa ressignificar o ambiente, os acontecimentos dentro do inglês ensinado na escola. O processo de ensino-aprendizagem da escola. Mas, de repente, lá aconteceu alguma coisa e você ficou, quando você estava na quinta série, desde a quinta série, ficou com isso na cabeça. Ah, não, inglês é muito difícil para mim. Sendo que o tempo já é outro, o mundo já é outro, a gente já tem novas formas de aprender, muito mais fáceis do que antes. Enfim. Então, características pessoais, crenças e atitudes são muito importantes. Muito mesmo. Ou aquela pessoa também que não quer fazer nenhum esforço, infelizmente. Que a gente também, né, um dos pontos negativos do mundo de hoje é o excesso de dopamina. Então a gente quer, em tudo que a gente vai fazer, a gente quer ter retorno imediato, dopaminérgico, quer se sentir bem imediatamente. E às vezes esse retorno ele vem ao longo do percurso. No inglês é assim, nas línguas, na aprendizagem de línguas é assim. Ele vem com o tempo. Então, como a gente passa por isso? É muito de uma característica pessoal, de personalidade. Tem gente que, ok, consegue sustentar ali a frustração de não saber absolutamente nada, e tem gente que não, que se sente mal, se sente frustrado, se sente menos, enfim, tem várias características. E aí a gente pensa, não, aprendizado de línguas é apenas cognição, cognitivo, o aspecto mental. Não é. Tem toda essa bagagem emocional que está ali, ou favorecendo ou prejudicando as metas. Em tudo, né? Mas em línguas também, no inglês também. Fatores do professor: apoio, entusiasmo, postura acolhedora. Teacher friendliness, enthusiasm, and supportiveness have a substantial impact on learners' level of foreign language enjoyment. Então, o quanto o professor é acolhedor, entusiasmado e amigável tem um impacto substancial no aprendizado, no aprendiz, nos níveis de enjoyment, nos níveis de disposição para aprender a língua, de aproveitamento, de prazer que esse estudante está tendo ao aprender essa língua. Se você se sente seguro para errar, o enjoyment tende a crescer.
Então, eu, sendo uma professora de inglês, também me coloco também nessa como partindo da minha experiência em sala de aula e com alunos individuais e também como aluna que eu sou, que eu fui. O que acontece? Muitas vezes, muitos alunos, eles têm ainda aquela ideia da sala de aula, do inglês da sala de aula do colégio. Mas o que eles não entendem é que na sala de aula é muito difícil ali, do colégio regular é muito difícil, porque tem alunos em todos os níveis do inglês, tem alunos com todos os níveis de motivação, existe uma rigidez no conteúdo, né? Muitas vezes as escolas optam por usar apostilas, e aí você tem que terminar a apostila até o fim do bimestre, né? Tem todo um arranjo ali, aulas uma vez por semana, 2 vezes por semana, que acaba sendo um tempo limitado. E, enfim, e muitas vezes os alunos não têm, eles não estão no momento, né, momento de infância ali, adolescência, eles não estão entendendo o valor de uma outra língua, o valor do inglês. Não entendem. Então, eles não estão ali, né, prestando atenção. De repente, a professora tem muito, ou o professor tem muito para oferecer e pouco é absorvido, pouco é captado, pouco essa troca entre professor e aluno não é tão. Você pensa aí, você teve algum tipo de questão, de problema durante suas aulas de inglês, problemas com o professor? Tem alguma coisa que está aí no fundo da sua mente? Eu estava lembrando aqui, só para exemplificar, com o francês. Eu fui fazer aula, eu já tinha mais de 20 anos, na Aliança Francesa, e e aí, no momento lá, eu perguntei para a professora como ficaria o meu nome em francês. Eu perguntei assim, acho que foi exatamente assim, não me expressei muito bem. Aí ela deu uma gargalhada, assim, na frente de todo mundo. E daí eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu falei de tão engraçado? Aí eu achei que ela não tivesse entendido, tentei me expressar de outra forma, porque eu queria saber, né, o som, como ficava ali meu nome. Aí ela foi super grossa, falou: ah, o nome não muda, enfim, como se eu tivesse feito uma pergunta mais idiota já feita na história da humanidade. Estava super empolgada com o francês, estava super gostando de aprender e parei de gostar. E eu refleti agora, hoje eu não gosto. E como é que antes eu gostava? Gostava bastante. Então foi nesse momento mesmo de passar vergonha na frente de todo mundo que me desencantei com a língua. Mas aí é que tá. Eu me desencantei com a professora, não com a língua. Mas aí eu generalizei tudo. Isso aí é francês. Ave Maria, eu vou ficar bem quietinha aqui, não vou falar mais nada. E não é assim, eu posso ressignificar. Tem professores ótimos. A minha prima é professora de francês, ela é um amor. Então, eu tenho que voltar lá e colocar os pingos nos is, né? Inconscientemente. Porque não é assim, francês é ótimo, as pessoas também são ótimas. Vai que aquela professora naquele dia, ela tava com, sei lá, não tinha tomado café da manhã, alguma coisa assim, e é um ponto isolado lá, não dá para generalizar. Mas às vezes a gente generaliza e isso o inconsciente ele não tem tempo, né? Então você gravou lá algo nele, fica para sempre, até você voltar, retomar e modificar. Então vou olhar para essa situação aí de vergonha que eu passei. Mas enfim, contexto e tarefas, tipos de atividade, ambiente da sala, nível de desafio. Classroom, environment, topics and tasks,
play a vital role in predicting learners' foreign language enjoyment. Classroom environment. O que é o classroom? Classroom é a sala de aula. O environment é o ambiente. O ambiente da sala de aula, os tópicos abordados, as tarefas, tasks. Eu gosto dessa palavra, tasks. Play a vital role. Olha só que interessante esse verbo aí. Play a vital role. Play, verbo jogar, né? Você play um personagem, você play uma peça de teatro. Então, nesse caso, classroom environment, topics and tasks, eles são partes fundamentais são personagens fundamentais de um role, de um papel. Eles play a vital role. Eles têm um papel vital em predicting learners' foreign language enjoyment, em prever o enjoyment, o aproveitamento, o divertimento de um aprendiz de uma linguagem estrangeira. Não é só você não gosta da língua, às vezes é o contexto. Então, isso é o que a gente estava falando. Às vezes, não era o melhor ambiente, não era a melhor sala, tinha alguma coisa acontecendo ali, até na sua vida, pode ser um contexto interno também, emocional, e não era o momento naquela hora. Mas a gente pode rearranjar circunstâncias e chegar a aproveitar melhor a experiência de aprender uma nova língua. Efeitos da FLE no aprendizado. O enjoyment não é só consequência. Então, não é a dopamina, né? Só a dopamina que vem ali depois. Os neurotransmissores da felicidade que vem depois. Ele gera efeitos positivos reais. Foreign language enjoyment enhances motivation, engagement, willingness to communicate, and academic achievement. Então, o enjoyment, ele promove, enhances, motivação, engajamento, isso aqui que é maravilhoso. Willingness to communicate, que eu acho que de todos, é o principal. Todos os pontos, willingness to communicate, porque uma língua serve para se comunicar. E se você tem impulso, motivação para se comunicar, não precisa ter alguém ali te forçando, não é aquela coisa pavorosa. Se você já não está mais nesse patamar em que você acha que a comunicação é pavorosa só porque ela não está perfeita, maravilha, aí você está aproveitando da experiência, você está ali fluindo com a experiência. Também promove aquisições acadêmicas. Além disso, ele ajuda a lidar com emoções negativas. Então, tiveram algumas pesquisas muito interessantes. As pesquisas, elas têm mais o foco na frustração de aprender uma língua, na ansiedade, do que nas partes positivas, nas emoções positivas. E as emoções positivas ajudam a lidar com as emoções negativas. Enjoyment and anxiety are not opposite emotions and can co-occur in the language learning process. É possível sentir ansiedade e ainda assim aprender. Uma emoção não anula a outra. A natureza da FLE, não é fixa. O enjoyment muda com o tempo, varia de atividade para atividade, depende de múltiplos fatores. Então, é o que a gente já falou aqui. Foreign language enjoyment is a dynamic, interactive and context-sensitive emotion. Então, tá falando aqui, é dinâmico, interativo e depende da emoção, do contexto emocional.
Context-sensitive emotion. Não gostar de uma aula não define sua capacidade de aprender línguas. Jamais. Só a gente buscar o método adequado. Regulação emocional, um campo ainda pouco explorado. Poucos estudos analisam como aumentar o enjoyment de forma intencional. Only a small number of studies have explored emotional regulation strategies to facilitate learners' foreign language enjoyment. Então, apenas um small number, not a big number, small number de estudos, um número pequeno de estudos, explorou a regulação emocional, estratégias de regulação emocional para facilitar, para promover, facilitar o Foreign Language Enjoyment, o FLE. E as emoções podem ser trabalhadas. Aprender línguas também é aprender a lidar com frustração, cansaço e insegurança. Então, tem uma coisa da psicologia que vale muito, né, para tudo, para isso também. Você carrega você para tudo que você faz. Então, basicamente, você tá com um problema interno ali, tá preocupado com alguma coisa, brigou com alguém, tá com problemas de relacionamento, você vai levar isso para os outros âmbitos da sua vida. A questão é a self-regulation. Como é que eu vou me autorregular? Como é que eu vou criar estratégias para realmente conseguir todos os dias estudar um pouco, porque eu tenho uma meta de médio e longo prazo para o inglês. Então aí você tem que pensar não só em métodos e estratégias cognitivas, mas métodos psicológicos e emocionais também, para facilitar o seu desenvolvimento no inglês. Que de repente é isso que está te bloqueando aí. Então, isso hoje foi isso. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês pegaram disso aqui, dessa conversa. E vou trazer mais artigos mais nessa linha, também vou trazer alguns mais nessa linha, na linha da psicologia, porque é muito importante, gente. E a gente ignora toda essa parte. Então, tá bom. Bye bye, see you soon. Tchau.